Bom dia a todos, meus amados, meus amigos, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais um dia, mais um amanhecer, hoje já dia 18 de dezembro de 2025, estamos uma semana do Natal. Tudo bem que comemora-se de uma forma simbólica o Natal, pois a Bíblia não confirma que Jesus nasceu nessa data, mas é uma forma de respeito, de devoção de alguma forma, e é plausível, é normal a gente viver essa data, comemorar essa data. Irmãos, a palavra hoje vai nos ensinar uma forma de que quando as pessoas nos colocam numa cruz, na cruz como se fosse os inimigos, assim como foi colocado Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele, por mais ali, em troca da alegria que lhe estava proposta, de toda forma ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, que é a ignomínia. Ignomínia é uma forma de desonra, aquele sofrimento, aquela vergonha pública. Ele não se importou disso. Então eu e vocês, quando passarmos por situações como essa, então que a gente também não se importe, a gente tem que estar olhando firmemente no autor e consumador da nossa fé, para que a gente verdadeiramente viva essas questões, que você seja em Cristo Jesus e eu também, mais que vencedores, fugindo cada vez mais desse corpo corruptível e tornando e trazendo o nosso autor e consumador da fé, a gente prisioneiro nele, para que o nosso corpo, a nossa mente, as nossas ações se tornem incorruptíveis. E este é o sinal para que o Senhor trouxe aqui hoje para as nossas vidas, para que quando eu e vocês formos julgados, jogados nessa cruz, sendo acusados, não tendo misericórdia nem compaixão numa situação ou outra, que eu e vocês possamos estar, que a gente tenha e considere atentamente o que Jesus suportou, tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Se Jesus era perfeito, se Jesus não era pecador, se Jesus era o Filho de Deus e voltou como o próprio Deus, então imagine eu e vocês, se não somos capazes, assediados por este inimigo astuto que quer fazer nas pessoas como acusadores, porque eu e vocês somos natureza pecaminosa, eu e vocês vamos errar o alvo, mas o que precisamos é olhar firmemente no autor e consumador da nossa fé, que ele já esteve e foi para a cruz do Calvário pelo meu e pelo seu pecado. Então, Hebreus nos traz no capítulo 12, no verso 2, e Hebreus não tem um autor declarado, existem vertentes, porém não tem quem escreveu de fato, mas é a palavra de Deus. E devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Como eu disse, ele, como não teve pecado, como livre, como Deus, foi para a cruz do Calvário por oposição dos pecadores. Imagine eu e vocês, se não seremos acusados aqui nessa terra
porque verdadeiramente somos pecadores. Mas a palavra vai nos ensinar como estarmos firmemente com Cristo Jesus. E a palavra diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Glória. Vamos orar para que o Senhor fale comigo e com vocês, para que possamos sair fortalecidos nessa manhã e que seja engrandecido o nome do nosso Deus. Querido Deus, te rendemos graças nessa manhã. Obrigado, Senhor, mais um dia por estarmos conectados, juntos, em fé, em unidade de fé, crendo no Teu Evangelho como um manual de vida, nos fortalecendo, de alguma forma também o Senhor nos consolando, nos auxiliando, nos confortando com a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, e eu lhe peço em nome de Jesus, tanto a mim quanto aos meus irmãos, que tenhamos a interpretação, a compreensão do texto, da Tua Palavra, para que possamos sair fortalecidos nessa manhã, que possamos sair aliançados ao Senhor, à Tua Palavra, ao Teu poder, pois como eu costumo dizer, a melhor parte de nós é o Senhor em nós através do Espírito Santo. E a palavra do Senhor que é viva e eficaz trabalhando a nossa alma. Oh Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado aos meus irmãos que irão compreender essa palavra, que irão ser fortalecidos, que não mais irão se importar se os pecadores quer colocá-los numa cruz, porque o Senhor Jesus, que está à tua destra, ele suportou isso sendo santo, sendo santo, sendo santo. Imagine eu e os meus irmãos que temos nossas falhas, na qual eu já lhe peço, Senhor, pelas minhas falhas, perdão. Perdão por eu pecar contra ti, por pecar contra o templo e morada do Espírito Santo. Mas, Senhor, eu creio que eu sou do Senhor, a minha fé é no Senhor. A minha fé é em Jesus Cristo, que teve na cruz do Calvário, pelo meu pecado, pelo pecado dos meus irmãos, pelos pecados passados, pelos pecados vindouros, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajude nessa manhã. Eu lhe peço, em nome de Jesus, que nos fortaleça, que nos esclareça a melhor forma de interpretação do teu texto, e que assim seja para todo sempre. Amém. Amém, meus amados, glória a Deus. Então, aqui o autor está explicando, está nos ajudando e nos orientando que devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. E aqui vai dizer desde 1 até o 3, para pegarmos o contexto. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo,
para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Irmão, antes de mais nada, se a gente rodar aqui, entender desde o verso 1, está dizendo, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, tem pessoas querendo testemunhar contra a nossa derrota, contra o nosso pecado. Eles fizeram isso com Jesus Cristo, que não tinha pecado, que era santo, 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 santo era o teu nome. Então, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O que é tenazmente? Tenazmente, o significado bíblico se diz agarrar-se firmemente. É algo que persevera. Então o pecado, ele persevera, nos assedia, ele quer agarrar-nos firmemente. Então que corramos com perseverança. Se você pecou, se você falhou, corra com perseverança. E a carreira que nos está proposta é a gente vencer esse pecado. Vence hoje, vence amanhã. Se você errou o alvo, nós temos um advogado no céu. E olhando firmemente para esse advogado, que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, imagina bem, um homem que era Deus, que era filho de Deus, que veio à terra com todo aquele poder, seria para ter uma alegria, de fato, bem proposta. Mas mesmo assim, ele suportou a cruz. E o que eu quero trazer aqui para mim e para vocês nessa manhã é que eu e vocês suportemos essa cruz. Se você errou o alvo, se volte para Jesus. Ele vai te ajudar a você vencer este pecado, essa transgressão, essa iniquidade, caso você esteja com esse pecado cauterizado, caracterizando essa iniquidade. Então, se Jesus fez tudo isso, não fazendo caso da ignomínia, que é a vergonha pública, que é o sofrimento, que é a grande desonra, a infâmia que ele passou, sendo santo, santo, santo. Imagine eu e vocês como pecadores. Então não se importe se alguém te julga, se alguém te coloca na posição de te acusando, sendo acusador na sua vida. Você tem um advogado junto ao céu. E assim dizendo aqui, continua, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Como eu disse, os pecadores colocou Jesus na cruz do Calvário. Imagina bem se eles não vão colocar você, se eles não vão me colocar, para que não nos fatigueis, desmanhando em vossa alma, para que a gente não fique fadigado e desmaie, ou seja, perde a força e a nossa alma continua aprisionada. Não, meus irmãos. Então, vamos entender que Jesus, ele suportou essa cruz, essa oposição dos pecadores. Então, que eu e vocês suportemos também, para que não nos sejamos fadigados, que vos não fatigueis e não desmaie a vossa alma. Assim também, como a palavra aqui nos traz em Lucas 24, 26, que o próprio Jesus vai nos trazer sobre isso, para que eu e vocês saiamos fortalecidos nessa manhã. Lucas 24, 26, relatos de Lucas, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Porventura, ele diz, não convinha que o Cristo padecesse
e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, Jesus veio, ele foi, ele padeceu e entrou na sua glória. Então, por que eu e vocês, de alguma forma também a gente não se padeça para entrar na glória de Deus? Então, se alguém te acusar, se alguém querer ser condenador, porque ninguém é, o único que é o próprio inimigo que quer nos condenar. Mas, assim como Armando Filho canta, no caso Romanos 8, verso 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então Moisés também dizia, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, para vocês entenderem, Moisés, homem que não era Deus, era apenas um profeta, um homem de Deus, levantado por Deus. Mesmo assim ele falhou, mesmo assim ele errou o alvo, inclusive ele nem acessou a terra prometida por ter errado o alvo. Então, como eu costumo dizer, nós comedores de arroz e feijão, o que precisamos, e já fecho esse raciocínio, o que precisamos fazer é como aqui nos ensina: olhar firmemente para aquele que não cometeu pecado e mesmo assim os pecadores fez oposição contra ele, colocando ele na cruz do Calvário. Então não desmaie a sua alma, não fique fatigado, não desanime, não se deixe a alma trabalhar as suas emoções ao ponto de você ficar desanimado. Você não é desamparado, você é dentre esses que em Cristo Jesus é mais que vencedor. Então olhe firmemente para o autor e consumador da nossa fé e continue as vitórias. Se você pecava uma determinada quantidade, uma área de evasão pecaminosa, que você saia sendo transformado. Assim como Romanos 12, no verso 2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ali não está dizendo que a palavra não diz em nenhum contexto que é mágica. Transformai-vos, corra. Mas se alguém querer ser acusador seu aqui na terra sobre esse seu pecado, se aliancie à palavra de Deus. O Senhor é o seu advogado. Fuja do pecado, não continue nele, mas lute, olhe firmemente no autor e consumador da sua fé, que você vai vencer este pecado. Mas não fique desmaiado, não fique fadigado, porque você falhou e alguém quer colocar você na cruz. Em nome de Jesus, meus amados, Jesus já fez isso por nós. Ele já esteve lá, sem culpa, sem pecado. Mas os pecadores, fazendo oposição ao nosso Deus na época, ele fez isso com este santo. E você é santo porque você tem Cristo em você. E ele vai trabalhar em você e você vai ser dentre esses que a palavra te chama de santo. Não que você seja, mas o que está em você é santo.
recebam essa palavra por parte de Cristo Jesus, pois a palavra dele, não minha. Eu estou aqui sendo um ministrador da palavra dele, pois ele me levantou para isso. Eu sou como vocês, como todos os seres humanos. Eu não sou como Jesus. Eu não sou santo, santo, santo. Sou o santo, santo, santo que está em mim e vocês igualmente. E que assim seja na minha vida, na vida de vocês, que o Senhor nunca se afaste de nós e olhemos firmemente no autor e consumador da nossa fé. Fiquem em paz e até amanhã, no último dia da semana deste devocional. Abraços.